Você sabia que há criaturas no mundo que Deus não criou, mas que surgiram por causa do pecado? Esta é uma verdade assustadora e intrigante, e ao longo desta história, vamos explorar algumas dessas criaturas que não estavam nos planos divinos originais. Prepare-se, pois a última criatura desta lista pode realmente te surpreender. A primeira delas são os Nefilim. Antes do grande dilúvio, uma abominação tomou forma na terra. Gênesis 6 nos conta sobre seres que não deveriam existir, uma mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas quem eram esses filhos de Deus? Há muito debate, mas uma interpretação aceita por muitos estudiosos é que se tratavam de anjos caídos que desceram para corromper a humanidade. A intenção de Satanás era clara. Ele queria corromper o DNA humano para impedir o nascimento do Messias prometido, que viria da descendência da mulher, conforme anunciado em Gênesis 3:15. Se toda a humanidade estivesse contaminada, o Salvador não poderia nascer de uma linhagem pura. Deus, vendo o quanto a humanidade havia sido corrompida, decidiu começar de novo com Noé e sua família, os únicos ainda não contaminados por essa corrupção demoníaca. O relato dos Nefilim mostra algo importante. O pecado cria o que Deus nunca planejou. Criaturas perversas surgiram, mas Deus agiu, purificando a terra com o dilúvio. No entanto, o que nos chama a atenção é que a Bíblia também nos diz que os Nefilim estavam na terra naqueles dias e também depois. O que significa que, de alguma forma, mesmo após o dilúvio, essas influências malignas continuaram a existir. Mas os Nefilim não foram as únicas criaturas nascidas do pecado. Lembre-se de Lúcifer, o anjo glorioso que se transformou em Satanás. Em sua origem, Lúcifer era descrito como o querubim ungido, uma das criaturas mais belas e poderosas criadas por Deus. No entanto, sua queda foi motivada pelo orgulho. Ele desejava ser igual a Deus, uma ambição que o levou a desafiar o Todo-Poderoso. Jesus mesmo testemunhou a queda de Satanás como um raio, algo que nos lembra da seriedade de desafiar o poder divino. Lúcifer se transformou em Satanás, o adversário de Deus e da humanidade, quando seu coração foi corrompido pela soberba. Ele enganou 1/3 dos anjos para se rebelarem ao seu lado, estabelecendo um reino de trevas em oposição ao reino de Deus. Este ser, que outrora brilhava como a estrela da manhã, tornou-se a personificação do mal, buscando destruir a obra de Deus na terra. E não para por aí. Outro exemplo claro de como o pecado corrompe e cria o que Deus nunca quis é a transformação da serpente no jardim do Éden. A serpente que enganou Eva era mais astuta que qualquer outra criatura, e sob a influência de Satanás, ela semeou a dúvida e a desobediência no coração humano. O que muitos não sabem é que, após a queda, Deus amaldiçoou a serpente, condenando-a a rastejar e a comer o pó da terra pelo resto de seus dias. Essa maldição representava a luta eterna entre o bem e o mal e o eventual triunfo do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essas histórias são exemplos vívidos de como o pecado não apenas corrompe o que Deus criou, mas gera coisas que ele nunca pretendia que existissem. O pecado cria monstros, gera rebeldes e transforma até mesmo criaturas gloriosas em adversários terríveis. Mas apesar dessas criaturas e suas intenções malignas, há sempre esperança. Ao longo de toda a Bíblia, vemos que, embora o pecado tenha introduzido essas aberrações, Deus tem um plano de redenção. Desde o dilúvio, que purificou a terra dos Nefilim, até a promessa de que um dia Satanás será derrotado de forma definitiva, vemos que Deus sempre tem o controle. Ele prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, uma promessa cumprida na vinda de Jesus, que triunfou sobre o pecado e a morte. E é por isso que precisamos estar atentos. O pecado continua criando caos ao nosso redor. A corrupção, a desobediência e o orgulho continuam produzindo coisas que Deus nunca quis para nós. Mas, assim como Deus derrotou os Nefilim e expulsou Satanás, Ele também nos oferece uma saída. Através de seu Filho,
Jesus Cristo. A única forma de nos livrarmos das consequências do pecado é nos voltarmos para Ele. Se essa história te deixou curioso sobre o que mais o pecado pode causar e o que Deus fez para corrigir isso, continue assistindo e explore essas verdades profundas. Afinal, a história da redenção está apenas começando.